Fala pessoal, tudo bem? Rafael Prestes na área, tô aqui com... Rodrigo Souza. Estamos aqui para quê? Para mais um Vozes de Peso. É, o podcast da Prix, marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. E hoje o papo É sobre produtos digitais. é soluções digitais. Para você que ainda pensa que a Toledo do Brasil é só balança. Pô, a gente deixou de ser só balança, ó. Há muito tempo. Faz tempo. Vocês vão perceber nesse bate-papo. E, ó, trouxemos duas vozes de peso, ó, que vão falar muita coisa, muita história, gerações diferentes. Vamos já começar já a dar esse spoiler aqui. Então, para começar, queria agradecer muito a presença de Isabelle Gonçalves e Antônio Carlos Honório, que eu vou chamar de Caio. É isso aí. É o Beleza? Caio. É o melhor. Caio, é o Caio. Vamos Cara, ficar assim. Muito obrigado pela presença. Imagina. A gente vai ter muita coisa para falar e vocês entendem muito desse assunto, que são os produtos digitais, né? As soluções digitais. Mas antes, a gente tem a tradição, né, Rodrigo? Sim, a famigerada tradição. Cara, Todos os convidados do Voz de Peso sempre falam uma curiosidade, alguma coisa que fica escondida e ninguém sabe. Hoje é a oportunidade de vocês colocarem isso pra fora. conta alguma coisa que ninguém saiba, que possa falar nesse horário, hein? Deixa. Vamos começar com a Isa. Posso chamar de Isa? Pode, com Ah, certeza. então tá bom. Isa e Caio. A gente já vai forçando aquela intimidade. Vamos lá. Manda a sua, Isa. Eu fiquei pensando, assim, em alguma curiosidade que eu pudesse trazer, que fosse muito diferente. E a única coisa que eu encontrei é uma curiosidade da família, assim, não é uma curiosidade só minha. Mas é que a gente tem um ganso, né, de estimação. Mentira. Eu Que tenho um ganso de isso? estimação em casa, então eu acho que... Não. Assim, eu sempre tenho outras curiosidades, mas essa é sempre a que mais impacta as pessoas, assim, tipo, como que você tem um ganso e tudo mais? Então, essa é a maior Não, curiosidade. peraí. Não, Precisamos do desculpa, dia do precisamos precisamos dedicar um pouquinho de tempo a essa curiosidade. Qual é o nome do ganso? Porque já que é de estimação, ele tem um nome. Kika é uma gansa. Kika? É uma gansa? É que em casa a gente tem um quintal, né? Daí ela fica ali no quintal, ela tem uma piscininha pra ela e tal. Então, ideia da minha mãe, gente. Então, Por que tá tendo aproveita. essa ideia? Não, para. É porque a minha mãe já teve cachorro, coelho, pássaro, já teve de tudo. Daí ela, não, quero um ganso agora. E aí ela falava, mas a gente não achava que ela ia chegar com ganso. E um dia ela chegou só com ganso em casa. E ele tá lá, feliz da vida. Nossa, e como que é chegar de um dia estressante de trabalho, um dia cansativo, e ir lá conversar com a Kika? Porque, às vezes o pet é isso, você chega em casa, ele dá uma animada, ele vem brincar e tal. Você chega em ela casa, o ganso já chega... Ela vem andando assim atrás, né? E quando... Uma outra coisa que o pessoal sempre pede, mostra um vídeo. Eu só tenho um vídeo dela que ela tá usando fralda nesse vídeo. Meu Deus. Daí a galera fica, não, é possível, tem um ganso e ele ainda usa fralda. Mimadinha, Kika. Mimada. Mas ideia dos meus pais, gente. Então, pai é assim, a gente só aceita, né? Eu fui pego de surpresa, não imaginava. Essa eu não também imaginava, não. não. Essa foi boa. Ó. Eu fiz superar. Caramba. Tá lá, gente, Agora é com a sua gente. vez, cara. Quero ver superar. A minha não supera essa. Não. Eu que moro do interior, as pessoas esperam isso de mim, né? Mas não é o caso. É assim, apesar desse shape todo que eu tenho, eu gosto bastante de esporte. Eu gosto de jogar bola, gosto tal. E recentemente eu comecei a me meter em tênis, né? E o lugar que eu tô morando hoje, um condomínio, é bem grande, tem bastante gente, e o pessoal organiza campeonato de tênis. E eu, recém-chegado no campeonato, no condomínio, campeonato de tênis, me meti, campeonato de dupla. Fui campeão do grupo de entrada ali. Ô, louco. Ô, louco, Já já fazia começou. uns 2, 3 anos que eu pegava numa bola, jogando tênis ali e tal, numa raquete, e acabei entrando no campeonato, foi o azarão, o zebra ali. Por ganhando de todo mundo ali, ninguém imaginava, a gente foi passando e... Quadrinha, nada de beach tênis. Não, nada de quadra mesmo. Quadra mesmo. Não é beat. Profissional, bom. É. Já arriscou o beach tênis? Ainda não. Não, ainda não. Preciso testar. Eu gosto. Que é o vou hype testar. agora, né? Pô? É. Ora, campeão, pô. Impressionante, né? Eu também tô preso até agora. Eu acredito até agora. Não, excelente. Pô, olha que legal. Duas coisas bem interessantes que pouca gente sabia. Eu não imaginava também. Também não. Pô, interessante. Agora a gente quer saber um pouquinho, de voltar ao lado da trajetória de vocês. Trajetória na Toledo do Brasil, trajetória até um pouco antes, como que vocês
chegaram até onde vocês estão, trabalhando com as soluções digitais que vocês atuam. Vou começar de novo com a Isa. Que eu acho que a trajetória, por ser mais nova, vai ser mais curtinha, Mais né? curto também. Ah, Então, eu comecei, né, essa trajetória na parte de teórica, assim, e de técnica, na verdade, foi tudo no Senai, né? Então, eu comecei no segundo ano do ensino médio a fazer Senai de mecatrônica. Eu fiz o Senai ali em São Caetano, não sei se vocês já conhecem aquele Senai. Kaká? Não, não é o Kaká. É o Armando de Arruda. Conheço. Eu comecei a fazer lá, né? Então, segundo ano do ensino médio, eu ia pro técnico de manhã e à tarde eu fazia a escola normal. E no finalzinho, assim, do técnico, eu tive a oportunidade de fazer a entrevista na Toledo. A história da entrevista na Toledo também acho que é um pouco curiosa, assim. Há uns 2 anos atrás, a minha irmã tinha se formado no técnico também, no mesmo técnico que eu. E o Paulo teve a oportunidade de ser o responsável da indústria que era homenageado naquele ano. E aí a minha irmã ganhou o prêmio de melhor aluna, assim, e ele foi e deu um cartão dele pra ela, né? E falou, conhece a Toledo lá e tudo mais. Só que na época ela já tinha passado em outra empresa. Então ela guardou o cartão, mas ela nem... Daí quando eu tava pra me formar, ela foi e mandou meu currículo, assim, pra ele, no mesmo Olha! cartão. E aí ele falou, tipo, como que você tem meu e-mail e tal? Aí a gente explicou o que tinha acontecido 2 anos atrás, né? E aí ele falou, tá bom, vou deixar lá no RH. E aí teve a oportunidade de entrevista e tudo mais. Aí fiz a entrevista, minha primeira entrevista foi com o Sérgio Vezaro, né? Comecei na qualidade, então fiz a entrevista em dezembro, daí comecei em janeiro, comecei como estagiária. Fiquei um ano e meio de estágio lá na qualidade, daí fui efetivada como inspetora da qualidade, fiquei mais 1 ano, e depois eu prestei para uma vaga de analista, que foi em marketing já. Nessa vaga que eu prestei, eu acabei não passando como analista, mas um mês e meio, assim, depois, o pessoal tinha gostado e eles me chamaram para ser técnica em documentação. Daí fiquei 1 ano e meio também como técnica em documentação e aí passei para analista depois. Então agora eu tô como analista, principalmente voltado nessa parte de software. Então, essa foi a minha Cara, trajetória. E legal que você, trabalhando na qualidade como técnico de documentos, você pegou toda a parte teórica, né? De muitas das soluções e até soluções que estavam nascendo, né? Sim. Como que foi? Isso ajudou muito pra parte na hora de virar analista? Ou foi um diferencial? Você acha que, entendo desse negócio aqui já na base? Já mexi, né, assim. Então, o pessoal tem uma brincadeira lá na qualidade que uma vez qualidade, sempre qualidade, né? Então, todo o olhar que você passa a ter depois de trabalhar com a qualidade é sempre mais analítico, assim. Sempre você vai olhar aquela balança, já vai procurar tudo, assim, que possa ter de diferente, que possa ser melhorado e tudo mais. Então, eu sinto que ter começado na qualidade me deu essa base para olhar tudo com muito mais carinho, com muito mais filtro, assim, e até me especializar. Então, o pessoal até brinca, nossa, você saiu das cancelas, porque na época eu inspecionava cancela, né? E saiu das cancelas e agora tá na frente do computador e tal, né? Subiu, assim, o pessoal fala. Mas é tudo um processo, então precisou começar ali nas cancelas para ver todo um processo que a Toledo tem, uma outra área que a Toledo tem, para chegar agora na área que eu tô, né? Então é tudo parte do crescimento, assim. Nossa, legal, pô. Legal. E parabéns, né? Obrigada. Tá voando. Agora fala em voando. O Caio é que já tem hora de voo, né, Caio? Tem história, viu? Tem história. Olha, vou contar tudo um detalhe e ia levar um podcast só pra isso. Mas a minha história na Toledo, ela começa num colégio lá em Jundiaí, onde tem algumas pessoas que vieram para Toledo a partir desse colégio. Então, alguns engenheiros da Toledo davam aula nesse colégio, né? E aí foram selecionando o pessoal para ir trabalhar lá, para trabalhar na Toledo. E eu fiz processamento de dados nesse colégio e normalmente o pessoal selecionava gente de eletrônica para ir para Toledo. E teve um engenheiro que não está mais na Toledo, foi gerente do TI, e ele quis dar um curso ali de Delphi no verão, e ele dava aula para eletrônica e foi dar esse curso.
E aí ele acabou me conhecendo, né? Eu fui indicado para fazer esse curso com ele. Ali o Caio foi indicado, não foi o Antônio Carlos, foi o Caio, né? Foi indicado para ter esse curso com ele. E ele acabou gostando de mim e me levando para Toledo para trabalhar no TI como terceiro. Eu era terceirizado de programação. Na época era CPD, não era TI. Era no CPD, Centro de Processamento de Dados. E lá no CPD eu trabalhei como programador naquela época, né? A gente estava falando quando o Aécio e o Gabriel estavam aqui, era tudo mato. O CPD não era tudo mato, mas era bem o começo da internet e tal. Então, assim, eu era programador, mas fazia de tudo. Eu instalava computador, formatava e tal. E aí surgiu a oportunidade na engenharia, o João Gatto estava concebendo o MWS, tinha a ideia ali do MWS. E aí ele convidou a gente para ir para a engenharia para desenvolver o MWS. Então aí eu saio do CPD, vou para a engenharia, isso em 2002. Então eu entro na Toledo em 99, no CPD. Em 2002 eu vou para a engenharia para conceber o MWS. Eu dei ali o File New Project do MWS, a primeira linha de código, né? E aí ali eu construí minha carreira, né, na engenharia. Ali era engenharia de sistemas, né? E depois eu fui acabar indo para a engenharia de desenvolvimento, onde a gente pegou os produtos, né, que a gente produtizou, né, vários softwares da Toledo e levou para a engenharia de desenvolvimento para colocar isso numa esteira de venda de produto para começar a vender. A história resumida é essa. Não, mas eu queria que você contasse uma que você contou nas nossas reuniões. A gente sempre faz uma reuniãozinha antes, né? Pra alinhar algumas coisinhas. E eu achei fantástico a história de... Antes de você entrar na Toledo, você foi procurar outra balança. Ela pode falar. Essa é muito boa, porque, mano, já levanta a nossa bola. Eu vou contar. Eu, em 99, isso uns 2, 3 meses antes, um amigo meu, ele resolve abrir um mini frigorífico. Né? E ele me chama para trabalhar ali junto com ele para fazer, né, a parte administrativa. Era muito pequeno, então eu acabava ajudando em tudo, né? E uma das minhas tarefas foi comprar uma balança. Então, eu ali novo, eu não conhecia nada de balançagem de peso, não tinha contato nenhum, né? O que a gente via eram as balanças que a gente via na feira e tal. E aí, esse meu amigo, ele falou assim, cara, eu preciso que você compre uma balança. Para uma balança que pese, etiquete, a gente precisa etiquetar os produtos. Eu, novo, não conhecia nada, ligo ali para um fornecedor grande ali, um distribuidor grande de Jundiaí, falou, ó, trabalho aqui para o fulano, né? E ele pediu aqui uma balança, na época, eu falei assim, eu queria uma Filizola, porque, né? Ele pediu para pegar uma balança boa, eu queria uma balança Filizola. Aí ele falou assim, olha, é pro fulano que você trabalha? Eu falei, é. Ele falou, ó, ele quer uma balança boa? Eu falei, ele quer a melhor. Eu falei, então não é essa. Então, a balança que ele quer é uma Toledo. Eu não conhecia, eu era, né? E aí eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, não sei, tem alguma coisa... Ele falou, não, é essa aqui mesmo que a gente vai ganhar, a Toledo, não é essa outra aqui não, é a Toledo que a gente vai comprar. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a Toledo, eu não conhecia, a Toledo não tinha essa visibilidade naquela época pro grande público, né? Uhum. E aí eu trabalhei com uma Pri 4, primeiro contato com uma Pri 4 e com o MGV 4. Aí eu tive a oportunidade de parametrizar ali toda a balança, configurar e tal. E 2 meses depois, eu tava indo trabalhar na Toledo. Viu? Legal pra caramba. E já dá uma palhinha do que a gente vai falar dessa evolução. Você começou com uma Pri 4, que já é, ó... Sim, a Pri 4, MGV 4. MGV 4. Como que foi a evolução digital na pesagem, né? A evolução dentro da Toledo para que a balança ela se conectasse com softwares, né? A partir de qual ponto que isso começou a se tornar realidade dentro da Toledo também? A Toledo, ela tem um passado ali de engenharia muito forte. Então, a Toledo, ela atendia as necessidades dos clientes ali através de contratos, projetos especiais.
projetos muito customizados na época, né? Então, os primeiros produtos digitais da Toledo, os primeiros projetos digitais da Toledo, eram produtos customizados, né? Direcionados às indústrias e ali, aos comércios, mas basicamente produtos que eram customizados. Voltando de novo no podcast do Aécio Gabriel, o Aécio até falou, né? Que ele fez o primeiro produto ali, o primeiro software ali de controle de caminhão e tal. Então, eram muitos softwares desse jeito. Ou embarcado dentro da balança, né? Dentro do hardware, ou produtos customizados até para atender uma necessidade específica, né? Sem escala. E aí eu acho que o primeiro grande produto ali de escala, produto digital mesmo, feito para ter escala, para vender para várias empresas, foi o MGV. O MGV eu acho que foi o carro-chefe que puxou todo o resto. O MGV, que é sempre a sopa de leite, a gente já falou, fala em todo episódio, mas sempre bom lembrar, né? MGV é módulo gerenciador de vendas. Módulo gerenciador de vendas. Olha, Isso mesmo. decorei. Sei que estão bastante tempo lá, mas é tanta letrinha, é bom a gente saber. Então ele foi o primeiro que a gente conseguiu, vamos dizer, escalar assim. Escalar. Acho que foi o primeiro grande software escalável produto digital ali que a gente criou e para vender ali em massa. Sim, e o bacana é que também que o nome, ele atende justamente a proposta do que a Toledo entrega também, muito além de uma balança. O módulo gerenciador de vendas, ele não é uma balança. Não é só uma balança. E aí aquilo tá ajudando todo o complexo de operação dentro do varejo, dentro do comércio também. Uhum. E acho que até é importante a gente estar tratando desse tema, porque toda vez que você vai falar para alguém assim, eu trabalho na Toledo, aí o pessoal fala, tá, mas onde que é a Toledo? É aquela de balança? E aí, geralmente, a nossa imagem está sempre vinculada à balança. Isso é positivo, né, por um lado, porque a gente é referência na pesagem, mas ao mesmo tempo é importante essa questão do podcast de retomar que a gente também tem essa parte digital. E aí, como o próprio Caio falou, né, é uma parte que existe há muito tempo, né? Que a gente está no MGV 7 agora, e o MGV começou em 2002, então, o primeiro. 99, eu recebi o MGV 4, deve ter um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Década de 90, alguma coisa ali no meio da década de 90. E esse módulo, né, até como o Rodrigo comentou, ele é bem integrado, assim, com tudo que a gente faz. Então, dá uma oportunidade ali do comerciante não só pesar, mas entender se a balança está atualizada, entender como que está funcionando os processos, cadastrar os itens dele. E se a gente for expandir para a cloud, isso daí ultrapassa, né? Então, ele consegue verificar vários parâmetros, várias questões que vão ajudar ali na gestão da loja dele como um todo. Então, é bem importante a gente destacar o quão os nossos softwares são completos, né? Sim. Não, e é interessantíssimo, assim, que você falou, 99, já começou, deve ser por essa época que começou, e tem sempre atualizações, vão sempre somando mais, agregando valor, né? Essa é a palavra bonita, né? Tanto pro produto como solução, pro cliente, né? Sim. E aí a gente brinca até um pouquinho dessa coisa, tipo, da balança para o serviço, de pesagem para gerenciamento, né? O módulo gerenciador de vendas, mas a gente fala muito que a Toledo gerencia a produção, né? Então, nessa época, né? Nessa era, assim, de soluções digitais, é muito importante você ter um olhar para tudo, né? Sim. Vocês acham? E aí, sim, é uma coisa também que a gente não falou, né? A Isa trabalha muito com o mercado varejista, o comércio. O Caio já... Essencialmente indústria, mas dou umas pinceladas no comércio também. Já bebeu de diversas fontes aí, né? Já mexeu um pouquinho com os soluções digitais do comércio, mas hoje o seu foco é mais na indústria, né? Meu foco é principalmente na indústria. Essencialmente na indústria. Não, legal. E essa parte, Rafa, que a gente estava falando aqui do tempo, né, da existência do MGV, é uma coisa interessante que é o que os clientes da Toledo... É o que gera confiança, né? Os clientes da Toledo têm confiança na Toledo, porque eles sabem, olha lá, desde 99, o MGV, com atualizações, né? O cliente da Toledo, ele sabe que a Toledo vai estar amanhã lá. Então, ele vai comprar uma solução hoje da Toledo
e sabe que ele vai ter continuidade, que ele não vai ficar na mão, que ele não vai perder aquele produto, né? Que ele vai ter um suporte daquilo, ele vai ter uma continuidade. Eu já ouvi muito cliente falando isso. Olha, legal, porque a gente comprou essa solução não sei quando, a gente continua falando com vocês, vocês dão um suporte, e vocês dão atualização, vocês oferecem atualização, né? Então, isso é um grande diferencial da Toledo. Nessa parte de software, né? De produtos digitais, aquilo que não é tangível, isso é primordial, né? Nós mesmo dentro da empresa, a gente tem alguns cases, tipo, de parcerias que a gente busca justamente isso, cara, se tiver algum problema. Como que vai ser? A empresa vai estar lá? Quem vai me dar o suporte? Ah, vai ter uma atualização. Se descontinuar, vai vir um produto novo que vai substituir. Eu posso falar com essa mesma empresa? Porque é complicado, né? Você coloca toda a sua operação, né, nas mãos de um software, do qual você tem que ter a confiança, tem que ter a certeza de que a sua operação ela não vai ter um fim, até porque você tem um negócio justamente para ele prosperar eternamente, Sim. né? E o risco de você acabar lidando com um fornecedor de software ou de um produto digital que é passageiro, assim, sua operação vai ficar a risco de você encontrar outro fornecedor e depois outro fornecedor. E é isso Sim. para a indústria quanto para o varejo, né? Sim. Isso, independe do pequeno ou grande. Sim. E a gente tem, assim, muitos clientes que, igual o Caio comentou, que sempre elogiam essa questão da gente manter o software ali sempre dando suporte. E isso é uma coisa que a gente se preocupa antes de descontinuar qualquer software. Então, quando a gente está pensando em descontinuar, a gente vem avisando o cliente por anos antes. E sempre depois de descontinuar, de tirar, por exemplo, ele para download, por exemplo, a gente sempre se preocupa em deixar 3, 4 anos na frente para suporte ainda dele. Então, mesmo que você não encontre o produto ali disponível para instalar, o suporte ainda tem a expertise ali para poder atuar com aquele produto. Então, é realmente se importar e não deixar na mão e nem obrigar o cliente a atualizar. Então, Sim. porque eles se sentem realmente muito confortáveis ali com a versão que eles têm. E a gente quer que essa atualização seja gradativa e também seja algo que o cliente vá se sentir confortável, né? Então, a Toledo sempre se preocupa com essa parte do suporte, principalmente. Boa. Até pensando nessa parte de suporte de evolução, a gente falou que um dos primeiros produtos aí digitais foi o MGV. Vamos falar do MGV. Aprender tudo. O MGV tá na sua versão MGV 7? MGV7 e Cloud. E Cloud. Isso. Ó, o Caio entrou e começou a mexer no 4, o 5. Quando eu comecei a mexer no 4, né? Quando eu fui pra engenharia, já tava no 5, mas eu recebi as primeiras... Antes de você entrar na Toledo, você teve contato com o Eu tive MGV contato 4. 4, E aí, você contando um pouco dessa experiência, né? Você já chegou como analista, já tinha o 7. Já tinha o 7 e já tinha o Cloud, assim. Já tinha o Cloud. E eu falo pra todo mundo que eu sou apaixonada pelo MGV Cloud. Sempre que a gente vai pras feiras, que tem que dar carga nas balanças e tudo mais, eu sempre opto por dar carga no Cloud, assim. Então, eu estranho muito até instalações locais. E a gente, vira e mexe, recebe uma ligação de algum cliente, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que umas 3, 4 semanas atrás, eu tive a primeira vez contato com o MGV6, assim. E eu já achei, assim, super estranho ter o contato com o MGV6, porque realmente a minha realidade hoje, até a realidade, talvez, da geração que eu estou, é as coisas migrarem para a nuvem, né? Então, para mim, é muito mais da minha realidade ali, do meu convívio, ter uma solução em cloud. Então, a minha experiência é mais no cloud mesmo. Hoje a gente ainda esbarra muito na parte de estrutura, né? Internet. Seria, por exemplo, que para alguém optar pelo 7, ao invés de optar pelo cloud, seria Internet, mais questão de rede. sim. Mas, Até eu acredito que esbarra um pouco das pessoas terem uma resistência na questão de segurança, em primeiro ponto, assim. Então, a gente, toda vez que nós vamos apresentar a respeito do MGV, a gente informa que a Toledo escolheu uma plataforma segura, que é a Microsoft Azure, né? Que foram feitas várias pesquisas para encontrar uma que fosse certificada e que tivesse realmente base de segurança. Então, nossa preocupação sempre foi a segurança. E outra barreira, sim, acaba sendo a internet. Mas, com a tecnologia que a gente tem hoje, é muito difícil que o cliente não consiga
ter esse acesso ao cloud, porque muitas outras soluções já têm. Então, o nosso Google Fotos, por exemplo, né? Sim. Tudo já é na nuvem, é o costume. Então, a gente sempre tenta mostrar para o cliente a segurança em primeiro lugar, tanto na questão de dados da plataforma que está hospedada, quanto na segurança de rede. Então, nossa base hoje, ela tem uma segunda contingência que a gente fala, então uma segunda base que fica em outro país, caso a base física do Brasil tenha algum problema. E a gente mostra aos poucos para os clientes que é uma solução confiável e que eles podem estar migrando para o cloud. Então, essa é a nossa maior resistência, mas ao mesmo tempo a nossa maior preocupação, que foi quando a gente pensou em desenvolver. Pode falar, cara. Esse ponto é importante que a Isa citou, porque é o seguinte, né? Realmente a tendência, né? A Cloudprix, ela não foi criada à toa, né? Que é onde está o MGV Cloud, né? A nossa framework ali, a nossa base ali de produtos para a internet, a Cloudprix. Isso tudo foi pensado. É uma tendência do mercado, né? É software como serviço. Você não ter mais as instalações locais e tal. Porém, existe ainda um paradigma, uma resistência de alguns departamentos, de algumas empresas, por questão de preocupação de segurança. E também existe questão o que a gente chama de última milha, que é a última ponta de internet, né? É aonde chega a ponta. Então, do servidor de internet até a empresa, até a casa da pessoa, a última milha. Essa última milha, nós temos regiões muito remotas no Brasil. Nós temos clientes no Brasil inteiro, até fora do Brasil, mas o Brasil ele tem dimensão continental. O Brasil tem todo tipo de infraestrutura. Então, uma das nossas preocupações é manter os dois modelos até que o mercado esteja preparado, né, para um ambiente só. Então, foi feito todo um estudo, não, essa é a direção, o futuro é esse, é para cá que nós vamos. Mas também, nós preocupados com os nossos clientes, como a gente falou, a Toledo não deixa o cliente na mão. A Toledo não abandona o cliente. Então, a realidade do mercado é que a gente não tem internet em todos os lugares de boa qualidade. Então, a gente também mantém os produtos instaláveis localmente. Mas o Elon Musk vai dar uma ajuda para nós. O Starlink está mudando isso, já está... Mas o legal, assim, de, por exemplo, participar de eventos e ver todas as empresas que existem, desde as maiores até as menores ali que usam o nosso software, é ver realmente essa duplicidade de opinião. Porque a gente tem empresas, as maiores, que já acabam indo para se atualizando mais, elas querem em nuvem, assim. Quando você fala de uma instalação local, elas, não quero. Toda a minha instalação tem que estar na nuvem. Então, a gente tem que até pensar em outras soluções que a gente só tem local, em como trazê-la para a nuvem, porque tem empresas que só aceitam nuvem. E a gente também tem um outro lado, que são pessoas que, às vezes, até pela dificuldade da internet, né, optam por sempre o local. E a gente, às vezes, tenta falar do nuvem, mas existe essa barreira ainda. Sim. Esses dois pontos que vocês comentaram, eles estão conectados com a vertente do letramento digital, né? Tanto a questão do last mile, quanto a questão justamente do cliente ficar inseguro, ou daquele prospect, eu prefiro a instalação local, porque eu opero melhor dessa forma, ou eu não prefiro a nuvem por esse motivo, ou por outro motivo. Mas tudo isso é uma sequência justamente de dois fatores. O last mile ainda não está chegando, então a gente precisa avançar no quesito do letramento digital do cliente, né, do usuário do software, para justamente fazer essa migração completa. Exatamente. Sim. Bonito. Fiquei impressionado. Queria até aproveitar a brecha que a gente está falando da segurança, assim, para reforçar que nos últimos meses a gente implementou o MFA nos nossos produtos digitais, que é Multifactor Authentication. Isso, obrigada. Já ia perguntar, boa. MFA. Mais uma letra, Eu sou fã de letrinha. E aí, nós implementamos, né, com obrigatoriedade em todos os nossos produtos, justamente para ser mais uma etapa de segurança. Então, que garante que só as pessoas que têm realmente o perfil vinculado nas assinaturas, tanto de MGV7 quanto de MGV Cloud, possam ter acesso a elas. Justamente para ser mais uma barreira contra qualquer
vazamento de dados ou qualquer vazamento de informações. Então, só as pessoas que realmente tenham um login vão poder ter acesso a essas informações. Então, gostaria até de reforçar, porque é um ponto de segurança mesmo. Foi uma questão que a Toledo resolveu implementar para dar mais um apoio ali de segurança para todo mundo que acessa as plataformas. Legal. Essa é uma evoluçãozinha de todas as nossas soluções, né? O MFA. Sim. A gente fala ainda só para um pontinho do MGV, para ver os números. Você sabe pontuar, ou consegue lembrar umas evoluções do 4 para o 5, do 5 para o 6, que a gente vai sempre mudando. Agora peguei. Agora você pegou. Então, como eu peguei mais a última geração, assim, que foi o 7, quando eu entrei já era o 7 e o Cloud, né? O Cloud começou em 2018. Parece que é algo mais recente, mas é de 2018, 2017, né? O Cloud. Então, eu consigo pontuar nitidamente, assim, a diferença dos dois. Mas das versões anteriores eu não tenho tanto... Manda uma, duas Tá. dessas daí, que é difícil. Eu tentei já mexer em... talvez Eu lembro de algumas, como eu disse, né? A linha comercial não é o meu forte, mas a versão 4, ela era feita em Delphi e tinha aqueles bancos de dados mais antigos, que eram baseados em um único arquivo, similar ao Access, né? Sim. Alguma coisa do tipo. Então, houve uma evolução na época do MGV4, ele era desenvolvido em Delphi. Aí, se eu não me engano, o MGV5 já foi uma mudança de banco de dados, então a gente tira esses bancos de dados mais simples, vai para o MGV5, se eu não me engano, com o SQL foi nessa mudança. E do 5 para o 6, se eu não me engano, foi isso, é uma mudança de tecnologia de programação. Aí a gente sai de Delphi e vai para .NET, que é uma tecnologia muito mais nova, muito mais segura, muito mais, em termos de performance, entrega uma performance muito maior, né? Então, assim, ao longo desses anos todos, o MGV ele foi ganhando recursos que o mercado foi demandando, né? Então, por exemplo, questão de formatação de etiqueta, né? Agora a gente tem um editor de etiqueta visual. Nós também teve a questão também da tabela nutricional. Então, essas mudanças, né, foram agregando controle de operador, né? Então, gestão ali de operador, quem está operando a balança, registro por operador. Então, essas pequenas mudanças eu não sei exatamente pontuar, mas ele foi ganhando essas mudanças. O grande motivador de uma mudança de versão para outra era realmente mudanças de tecnologia. Sim. A gente estava numa tecnologia menos utilizada no mercado e começa a surgir uma tecnologia nova mais utilizada e a gente vai migrando. É aquela questão de continuidade mesmo, sempre para performar sempre cada vez mais, cada vez melhor. Porque isso daí é mais simples para você apresentar, e essa que era a pergunta, para você apresentar para o cliente, né? Pô, quem não quer uma solução com uma performance melhor? Quem não quer ter ou uma atualização, por exemplo, a tabela nutricional, cara, mudou, todo mundo ficou, eu tenho que me atualizar. Cara, fica tranquilo, nossa solução tá atualizada, bonitinha aqui, ó. Dá um F5 e já era. Não é assim, viu? Mas é quase. Né? Mas até nessa questão de evolução, né? Eu lembro que quando eu entrei em MVC, o pessoal me mostrou as soluções. Eu tive, né, os treinamentos. Então, o pessoal foi falando, esse daqui é o 7, ele funciona desse jeito. Esse daqui é o Cloud, funciona desse jeito. Daí mas por que o cliente vai fechar? Qual que é a diferença de valor, né? Porque inicialmente eu falei, não, o Cloud deve ser muito mais caro que o 7. E aí eles, não, R$10, acho 15 de diferença de um pro outro. Eu falei, não é possível que o cliente tá perdendo tudo isso, assim. E justamente por causa da mente que eu tenho, da geração que eu nasci, né? Que vai ser Cloud hábitos sempre. Aí, né? Só vai criando novos hábitos. Então, acaba que existem muitos recursos ainda não explorados, né? O Caio comentou que teve essas evoluções. E no Cloud a gente tem, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, que nunca foi tão explorada assim, é a questão de reconhecimento de pesagens suspeitas. Não sei se vocês sabem que tem isso no Cloud. Então, por exemplo, se um supermercadista tá lá e aí tem um item que não é pesado há muito tempo e, de repente, ele é pesado. A Cloud, ela dá um alerta. Ela mostra lá, teve uma pesagem suspeita na balança tal,
ela é realmente devida? Não é devida? Ou tem um produto que é pesado, geralmente ali 1 quilo. De repente é pesado 10 quilos daquele produto. Ele vai dar uma notificação ali na sua assinatura, falando, tem certeza que essa pesagem ocorreu de forma correta ou não? E isso, pra mim, assim, é uma ferramenta fantástica e que ainda não é tão explorada, assim. Sim. Sim, no Natal, o pessoal que rouba nozes, galera. Fiquem atentos. Estão sendo vigiados. Excelente, aí, ó. Uma boa, não sabia. Ó, você que não... O pessoal tem que ficar ligado nessas... Frutas secas, de funcionalidade. Natal. Mas a gente falou do MGV, legal. É um dos primeiros produtos, ele tá linkado com a balança, né? Com o gerenciamento da produção e tal. Mas a gente tem um produto também no varejo que é quase que somente digital, que é o Meet, né? O Meet. Fala um pouquinho do Meet também. O Meet é Explica o uma... que é Meet. Qual que é a sigla? Tem uma Agora duplicidade de É, siglas. Tem um pessoal que chama de mídia interna Toledo e o pessoal que chama de mídia indoor Toledo. As duas estão ali, né? Na bom. mesma coisa, no mesmo Você quer sentido. ser chique, você fala indoor. Um você Indoor, fala em é. inglês e outro fala em português. Só pra mudar um pouco, né? Mas geralmente a gente chama de mídia interna Toledo, que é uma solução justamente para que o supermercadista ou farmácias, enfim, qualquer varejo possa estar expondo as informações. Então, informação de imagem, vídeo, tabela de preço, tabela de oferta, ali alguma mensagem que queira deixar para o consumidor. Agora a gente tem a implementação do Meet Senha também, então fazer a gestão de senhas ali no local que ele está presente, né? Então, é um aparelho totalmente digital para mostrar para o próprio cliente conseguir se comunicar com o seu consumidor. Então, passar informações, passar propagandas e ter esse canal direto junto com o seu consumidor final, né? Esse é o nosso Porque Meet. ele não necessariamente, a gente até comentou, ele não precisa de uma balança. Não, Ele funciona, por si só, ele já existe. sim. Não, é bem legal. Ele é um produto digital, né? Ele Acho é um que produto 100% digital. 100% digital. Sim. E ele tem muita margem para crescimento, né? Tem, com certeza. A gente sempre procura estar explorando ele, até porque a gente está na era do marketing, né? Então, o consumidor, ele compra, querendo ou não, pelo que ele vê. E se ali ele está vendo promoções, ele está vendo informações, está vendo que a loja está procurando ser transparente com ele vai ter uma visão totalmente diferente da loja que não tem esse recurso, né? Então, é um recurso até para loja crescer na visão do seu público, né? E ter as informações claras até ajuda em questões fiscais, né? Então, sempre que a gente tem um problema assim, a informação para o consumidor não ficou clara, essa informação, sei lá, tá apagada. E com o Meet, você impede que tenha esse tipo de problema, porque você vai conseguir mostrar para o cliente ali o preço. Claro que não inibe a necessidade de ter uma etiqueta colada corretamente, com as informações corretas, mas você tem mais uma segurança de que o cliente vai estar comprando com o valor certo, com o mesmo valor que ele viu, enfim, vai estar tudo interligado ali na loja, né? Sim, e integrado com o MGV7 também, ele consegue cadastrar o mesmo preço que vai na balança e o mesmo preço que vai ser apresentado ali na tela. Sim. Então, você Garante... evita a falha 2 vezes também na precificação. Sim. É o Meet que você também tem. O Meet Senha, chama senha lá. E também tem aqueles aparelhinhos. Agora tem alguns supermercadistas que usam, igual aquele que a gente vai no Notback, que acende. Tem alguns supermercados que não tá integrando? Ou Ainda é com não, o MGV? Não, era com o Meet. Era com A gente Meet. teve um projeto, mas ainda não... então dei spoiler. Mas a gente tem o Meet Senha, que é um projeto, assim, que eu também achei super legal, porque eu sou cliente também, né? Então, é a oportunidade de o cliente ir pedir a senha e ir acompanhando no celular dele em que posição que ele tá. Então, ele não precisa mais estar na fila fisicamente. Ele pode andar pelo supermercado e aí, quando estiver chegando próximo da vez dele, se direcionar para o balcão onde ele tirou a senha inicialmente, assim. Não, porque a gente fala de gestão, gerenciamento, é isso. Tô fazendo gestão de fila ali, pô. Sim. Então, no varejo, hoje a gente trabalha mais ou menos, essas são as duas principais soluções digitais hoje do varejo. Do varejo, principalmente os MGVs, né? E o Meet. São as nossas principais soluções digitais que a gente tem disponível hoje no comércio. Bacana. Já na indústria, agora eu quero ver. Porque você já mexeu um pouquinho
nos dois ali. No Meet você já mexeu um pouquinho, então, ou não? Bem pouquinho. Passou por você ali. Passou por mim, em algum momento passou ali alguma coisa por mim. Agora, o que passou ali de indústria? Porque tem bastante. Indústria tem bastante letrinhas, né, Rodrigão? Indústria tem bastante letrinha. Então, eu acho que o nosso primeiro produto totalmente digital mesmo, né? Então, o MGV vem ali para ser aquele produto escalável, digital e tal. E ele ali, como você falou, né? O Meet, ele não depende de hardware. O MGV, ele tá bastante ligado à balança. O MWS, ele veio para ser realmente o primeiro produto 100% digital. Ele tinha uma proposta ali de realmente a gente poder operar o MWS sem a necessidade de uma balança. Então, o que é o MWS? O MWS também é uma mistura de duas letrinhas, MES e WMS. O MES, ele vem ali do atendimento dos pedidos de manufatura, né? Manufacturing Execution System. Então, é a execução da manufatura. Então, chega alguma coisa no chão de fábrica e você tem que produzir, né? E o que envolve essa produção? Essa produção, ela envolve consumo de material e a gente pesa na balança para saber, olha, foi tanto de... Então, na indústria farmacêutica, quanto de princípio ativo, quanto de veículo, que é aquela parte branquinha que a gente enxerga no medicamento. Então, para fazer aquela formulação, para fazer aquele medicamento, quanto que precisa de cada coisa? Então, você vai pesando ali e você vai seguindo aquilo lá dentro da produção até sair o medicamento embalado na ponta e expedido para dentro do caminhão. Então, essa é a proposta do MWS, tá? Fazer essa rastreabilidade. Então, ele faz tanto a movimentação do material quanto o acompanhamento da execução da produção e o consumo dos materiais. E o MWS, ele pode ser alimentado não só pela balança, mas ele pode ser alimentado ali por código de barras, por movimentação por importação de outros sistemas. Então, quando a gente criou o MWS, né, quando o João Gatto convidou a gente ali para desenvolver, um dos requisitos do MWS é que ele fosse 100% digital, que ele não fosse dependente de um hardware específico, de uma balança específica, que ele pudesse rodar no PC e ele pudesse executar operações não dependentes ali da balança. O que mais? O MWS é interessante porque, tipo, um dos diferenciais dele é porque ele tá, às vezes, embutido, tá embarcado dentro de um TI, de um terminal, não necessariamente de um computador, Isso. Né? O Renan, no último podcast, ele falou disso, né? Que também é um dos... Isso. Esse é o outro diferente. Então, assim, apesar do MWS ser um produto 100% digital, ele também pode estar embarcado na balança, que é uma coisa que só nós conseguimos fazer, porque nós somos o fabricante da balança. Então, a gente embarca a balança. Então, isso evita que em alguns lugares, principalmente produção muito pesada, né, você tenha que ter um computador. Então, imagina um frigorífico. Um lugar úmido, um lugar muito frio. Às vezes, um PC normal não dá conta. E ali a pessoa talvez tivesse que comprar um PC industrial. Então, a gente consegue embarcar o MWS dentro da balança. Então, o MWS também tem essa faceta. Ele é multiplataforma. Você pode ter ele na balança, você pode ter ele ali num coletorzinho de dados Android, você pode ter ele ali num PC. Então, você tem toda essa diversidade que você tem de um produto que pode ser ou 100% digital ou embarcado ali nos nossos produtos. Isso aí diversifica bastante para o seu ofertar para o cliente. Ele vai de acordo com a estrutura, até espaço físico, né? Exatamente. O MWS é legal. Exatamente. Eu gosto do MWS, a gente tenha falado bastante e aprendido bastante, porque... O MWS eu tenho um amorzinho especial por ele ali, porque, né, eu comecei, mas... É mesmo? É. Que você falou, né? A primeira linha de código ali foi minha, mas o MWS é realmente impressionante, assim. Mas tem um outro que tem a ver com o João Gatto também, né? Que também é um produto, uma outra solução que a gente comercializa bastante, que também passou, que é o... Guardian. O Guardian. O Guardian, ele é um produto interessante porque hoje em dia o cliente não consegue mais olhar para a balança de caminhão só pela balança, né? Pesar o caminhão ali, anotar numa planilha ou alguma coisa, pegar um papel e ficar anotando ali o que entrou. O Guardian, assim como o MGV,
ele parece uma continuidade da balança, né? Ele parece... É como se você turbinasse a balança ali, ela ficasse musculosa ali com o software. Então, o Guardian, o que ele faz? Ele controla a automação da pesagem da balança rodoviária, captura os dados, para você poder ter dados do que você movimentou de material, né? Então, hoje, muitas empresas, né? O Paulo até tem falado isso, que a gente tá com um problema ali de mão de obra, um problema de natalidade, né? A gente tem encontrado hoje muita dificuldade, as empresas têm tido dificuldade, né? Na aquisição de mão de obra. E o Guardian ajuda muito nessa parte, porque o Guardian automatiza o processo de pesagem. Então, você não precisa hoje mais ter um balanceiro, uma pessoa ali olhando, vendo o veículo subir na balança, esperando a balança estabilizar, confirma o peso, digita a placa. Hoje em dia, a gente tem tecnologias como o OCR ou RFID, que para o público entender, é aquela mesma tecnologia do sem parar. Aquele tag que a gente coloca no carro, o tag de condomínio que a gente usa no shopping. É a mesma tecnologia. Então, a gente tem essas duas vertentes aí de tecnologia que ajudam a gente a identificar o veículo, ou, como eu disse, via OCR ou como via RFID. O veículo chega ali na balança, o próprio Guardian já reconhece qual que é o veículo, já verifica na base de dados se ele está autorizado, executa a pesagem do veículo. Se tiver parametrizado os valores que aquele caminhão pode pesar, que é o mesmo caso que a Isa falou, poxa, mas esse caminhão, normalmente, quando ele chega vazio, ele tem 10 toneladas. Ele está chegando vazio, mas com 17. O que está acontecendo, né? Então, o sistema vai dar esses alarmes, vai ver o que está acontecendo. Por exemplo, também a pessoa pode parametrizar e falar assim, não, esse caminhão é para ele carregar 15 toneladas. Na hora de fazer a pesagem, está dando 16. Peraí, devia ter carregado 15, está dando 16 de líquido. Da onde está vindo essa diferença, né? O Guardian também tem módulos para fazer enchimento do caminhão. Então, você tem ali os silos. O caminhão, ele entra ali embaixo do silo e o Guardian controla quanto de material está caindo, né? Então, você parametriza e fala, olha, esse caminhão é para encher ele até o fim. Então, você tem um peso bruto. Imagina que você tem um caminhão ali que de bruto máximo, né, determinado ali pela lei, ele pode carregar 40 toneladas. Total 40 toneladas, inclusive com a sua tara, né? E aí ele sobe na balança, o sistema identifica que ele tem 10 de tara, então a diferença é 30, tem que carregar 30. E aí o Guardian vai carregando para você aproveitar o máximo daquele frete, o máximo daquele caminhão, né? Isso é interessante, porque isso tem a ver com questão de CO2, né? Sim, verdade. Né? Então, a gente consegue com isso, otimizando ao máximo ali a capacidade do caminhão. Fazemos isso com um trem. O Guardian também consegue fazer isso com um trem. Trem? Com um trem. Então, o Guardian controla também o enchimento de vagões. Tá? Então, a gente consegue otimizar ali a nossa malha logística, vamos dizer assim, para que ela opere na capacidade regulamentar, porque depois tem um outro software que a gente vai falar, né, que ali ajuda na fiscalização das rodovias, que o Guardian também ajuda com isso, saber se o caminhão foi carregado na quantidade certa, porque existe uma questão de pavimento, de segurança, né? Na ferrovia também. Existe uma questão de limite. Pode andar de para aguentar, de peso? Para de peso. aguentar os trilhos. Porque os trilhos aguentam. Então, tem um que foi estimado e tem que ser dentro daquela capacidade. E se o trem está operando numa ferrovia acima do limite, pode descarrilhar um trem, né? Então, imagina o risco para as pessoas, o risco operacional, o custo de tudo isso. Então, o Guardian ajuda em toda essa gama de controle aí da nossa cadeia logística do Brasil. Um exemplo legal do Guardian é que, por exemplo, a parte de gerenciamento de pátio, de entrada e saída, que você falou do CO2. Cara, isso daí é uma coisa que, tipo, facinho você entende que quanto menos tempo o cara fica lá parado, entra fácil, descarrega, carrega, sai fácil, é menos emissão de gás. Isso é um negócio legal, tanto para a empresa, para selos, certificados. O Guardian tem uma função muito interessante, Rafa, que você falou, que é assim, o Guardian ele consegue verificar que o caminhão já terminou
de ser pesado, ou ele já terminou de ser carregado, e já automaticamente chamar o próximo, sem depender de uma intervenção manual. Então, o Guardian tem essa capacidade de fazer a chamada do motorista também no celular, né? A Sim, gente não. consegue mandar uma mensagem pro celular do motorista e falar, olha, já chegou a sua vez. Então, também ajuda nessa questão que você falou, menos tempo de caminhão no pátio, né? Existem alguns cálculos que existe um grande desperdício da frota brasileira de caminhão parado em pátio. Sim, Né? nossa, você passa pela Anchieta, os pátios, os estacionamentos das empresas, das fábricas que tem, todos parados justamente por isso. Exatamente. Então, você imagina o quanto tá parado de dinheiro de caminhão parado em pátio, aguardando para ser carregado ou descarregado, e às vezes só por uma questão de erro operacional. Existe muito essa questão de erro operacional, de não chamar o caminhoneiro, de não saber que ele tá lá. Então o Guardian sabe que o caminhão tá lá, o Guardian sabe quem é o próximo caminhão a ser chamado, sem precisar de uma intervenção ali do operador, que às vezes está ocupado ali fazendo outra coisa, não viu que terminou, o caminhão vai chamar o próximo. Então a gente otimiza tudo isso e a gente tem uma economia danada de perda aí de logística. Só com essas soluções. E você falou do Guardian, né? Que ele trabalha com outros softwares, ajuda outros softwares. Rodrigo, a gente fez uma colinha aí que tem um monte de siglinha e de softwares. PC Link, Spar, Jeep, esses softwares, eu entendo que algum deles, eles está ligado justamente à fiscalização, né? Softwares que a Toledo fabrica e ferramentas exclusivas para o governo, para órgãos fiscalizadores também, né? Exatamente. O SPAR é um exemplo desse caso que eu estava falando, que depois aí a gente vai para a rodovia, né? A Toledo também ajuda na segurança viária aí dos usuários das rodovias, né? Ajudando como? Na fiscalização do peso dos caminhões. Um caminhão com sobrecarga, ele, além de prejudicar o pavimento, buraco, quem nunca passou num buraco e teve ali um pneu estragado? Um pneu estragado, no meu caso, um galo na cabeça. Então, exatamente. Pode causar um acidente muito grave, né? E caminhão com excesso de peso, por exemplo, o freio pode não dar conta. O pneu pode não dar conta, estourar, pode ter um problema de suspensão, pode causar um acidente muito grave, né? E a Toledo também ajuda nisso. Nós temos um sistema de fiscalização de rodovias, que é o SPAR, que é o Sistema de Pesagem e Automação de Rodovias. Gostei agora. E o SPAR vem com esse objetivo. O SPAR, ele é um produto híbrido hoje, meio nuvem, meio local, né? Então, o SPAR, ele vai ajudar ali na fiscalização, vai verificar se todos os gestos, porque como é que funciona, né? Diferente do Guardian, que a gente pesa o caminhão inteiro numa balança grande, e isso é um ponto importante de se falar, né? Por que o caminhão ele tem que entrar numa balança grande no Guardian e na rodovia ele pesa numa balança pequena? Por causa do grau de precisão, né? Ele pesa numa balança de eixo na rodovia e uma balança grande nas empresas. Porque, pela lei, você tem uma margem de erro ali que a classificação das balanças de rodovia não entra. Você tem uma margem maior de erro nas balanças de rodovia. Já nas balanças grandes, nas balanças de empresa, que você usa para fazer transação comercial, usa para se emitir nota, usa para dar baixa de estoque. Então, para transações comerciais, a norma não é a mesma norma, não é o mesmo tipo de equipamento que você utiliza. Tá? Então, na rodovia, a gente usa um outro tipo de equipamento, que ele é um equipamento que ele tem uma maior margem de erro, e essa margem de erro, ela entra também como... É que nem no radar, né? A gente já recebeu multa de bravo assim, aferido tanto, considerado tanto. É a mesma questão. Então, assim, o que a gente afere, mais uma margem de erro que é tolerável, se tiver acima daquele peso, o veículo é autuado, né? Então, porque a balança permite... a norma permite um erro maior. Justamente por quê? Porque a gente pesa em movimento. A lei, né, as normas que regem o peso estático e a pesagem em movimento são diferentes, tá? Então, você tem uma norma ali para pesagem em movimento. E ali a gente pesa o quê? A gente não pesa o caminhão inteiro, a gente pesa eixo por eixo. Então, é o ponto de contato do caminhão com o solo.
que é ali onde tem o risco de danificação do solo, né? Então, é nesse ponto que a gente faz a medição do peso, eixo a eixo. E o SPAR verifica se está dentro das normas pelo tipo de caminhão, se aquele peso, se aquele ponto está com o peso distribuído. Não é só o peso total do caminhão, Sim. mas se o peso está distribuído corretamente Igualmente dentro do pros caminhão, eixos. para que cada ponto de contato esteja sofrendo ali a massa correta, né, do caminhão. E o SPAR também, ele tem um módulo, que ele é um módulo em nuvem, que se chama agente remoto. Como é que funciona a questão do agente remoto? Hoje, o governo, né, a gente bem sabe disso, tem mais dificuldade ali na questão de mão de obra, de aumentar ali o número de prestadores públicos, isso é uma questão de custo, né, de financeiro, que o governo não tem caixa, às vezes, para dar conta de toda a mão de obra disponível. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, você tem várias balanças espalhadas pelo país. E você tem um percentual muito baixo de caminhões que estão perto da quantidade de caminhões que passam, tem um percentual baixo de caminhões que estão acima do peso e que esses agentes precisam atuar para multar e tal. Então, agora, o que o governo está fazendo? Eles estão centralizando esses agentes em centros operacionais remotos e o nosso SPAR ajuda nesse sentido de que num único SPAR, num único agente remoto, ele consegue monitorar vários postos, gerir vários postos e ali o agente atua somente nos caminhões que estão com excesso, que precisam sofrer ali uma fiscalização mais rígida, eventualmente uma multa. Muito legal. Eu não sabia. Um O SPAR é centro um de que eu não... controle total. É o VAR. É o VAR. É o VAR. Nós temos um sistema de vídeo que auxilia nisso, né? Que é o Video Control, que é um módulo ali do SPAR, que faz as partes do VAR, que fotografa, que registra, né? Porque imagina, né? Justamente, a gente tá remoto, ele vai ter uma câmera ao vivo ali e ele vai ter as evidências do caminhão ali que foi pesado para poder fazer o VAR e garantir, não, realmente esse caminhão, ele tava com excesso, essa classe. Oh, legal. E qual outro? E Jeep? E o Jeep? O que é Jeep? Jeep também eu ouço falar na empresa, mas não conheço muito, não. O Jeep, ele nasceu ali para fazer as integrações das balanças cubadoras, tá? Então, o que acontece? Nós temos empresas logísticas dos vários segmentos, né? Então, as mais famosas, Mercado Livre, Shopee, que são nossos clientes, mas muitas delas. E essas empresas, você já recebeu ali no seu celular dizendo, olha, seu produto está em tal fase, tal. Nós também estamos ajudando nisso. Esses pacotes, eles passam nas nossas balanças ali cubadoras, né? E o GIP é o que avisa o sistema da Shopee, é o que avisa o sistema do Mercado Livre, que aquele pacote passou naquele centro logístico, que está em tal cidade, que está... Então, ele faz esse intermédio entre os nossos equipamentos e os sistemas logísticos. Consolida os dados e envia para o sistema das empresas. Das empresas. Caramba, eu não Das sabia, empresas logísticas. Ó, MGV, muita letrinha. MGV, MIT, o Guardian, que é o nominho, né? SPAR, quase um nominho. GIP, que fala. É o GIP. O que mais que a gente tem dele? A gente também tem o SPF, que é o Sistema de Pesagem Rodoviária. O sistema eu falei que o Guardian ele pesa trem. O Guardian pesa trem parado. Uhum. O SPF pesa trem em movimento. Tá? Muito similar ao princípio que eu falei agora do SPAR, né? Que é a pesagem ali por eixo. O SPF ele pesa o trem em movimento, eixo a eixo também, para dar ali os pesos dos vagões e saber ali a rodovia. A pesagem de trem ela é muito complexa, né? Então você imagina um trem, um trem pequeno, né? Uma composição de trem pequeno, ela tem ali 60 vagões. Uma grande tem 120. Demora horas para pesar um vagão. Imagina se eu tivesse que parar um a um para fazer a pesagem estética, né? Então, quem faz esse orquestramento
da pesagem ferroviária, que monta ali os vagões, é o SPF. Parece uma coisa simples, mas não é. Porque cada vagão, ele tem ali uma silhueta. Então, o que a gente chama de silhueta? Às vezes eu tenho um trem, como é que chama? O trem que puxa Eu ia falar maquinista. Tracionador? a locomotiva. Locomotiva. Lembrei no maquinista, eu lembrei da locomotiva. A locomotiva. É o A maquinista. locomotiva, muitas vezes, ela está encaixada em vários pedaços dessa composição, porque se você deixar para ele só tracionar na frente, imagina, tá pesando 120, uma só não dá conta. Então, às vezes, você tem uma no meio, você tem uma atrás empurrando e uma puxando. Então, para você conseguir fazer essa movimentação toda de massa, porque é muita massa, né? Então, só que o que o SPF faz? Ele tem essa capacidade de identificar o que é vagão, o que é locomotiva. O usuário ali, ele pré-programa, né? Olha, vai passar um trem com essa... Para quê? Para saber, não, locomotiva não tem carga. O que tem carga são os vagões. Então, ele vai identificando ali a locomotiva e aí você... Mesmo esquema do Guardian, você pesa vazio ou cheio, depois você pesa vazio e dá o líquido. Então, ele faz todo esse orquestramento, porque o que acontece às vezes? A gente não está acostumado, a gente não sabe. Mas vem aquela locomotiva de 120 vagões e elas vêm num jeito. Quando elas entram dentro da empresa para fazer a operação de carga ou descarga, imagina assim, 120 vagões, às vezes dá quilômetro de vagão. Você não tem quilômetro de empresa, né? Né? Então, às vezes tem, mas normalmente não. Então, esse vagão, ele vai quebrando dentro de vários ramais dentro da empresa. E depois ele junta tudo de novo e sai vazio. Só que ele não sai no mesmo jeitinho que ele entrou. Sim. Eles não montam, tipo, eles... Na mesma ordem. Na mesma ordem. O vagão 1 agora é o 72. Isso. E o 3 era o 80 agora. Exatamente. Então, o SPF faz todo esse orquestramento. Usando também uma possibilidade de tag RFID, a mesma tecnologia do Guardia, para saber, olha, esse vagão agora está nessa posição, foi esse que passou. Às vezes por digitação manual, depende muito da ferrovia. Tá. O SPF, ele fala diretamente com o trilho instrumentado, a Trainway, Com né? o Trainway. Trainway que é a balança, o SPF seria o software. O software, isso. O produto, a balança é o Trainway. É. E o SPF é o software que faz todo esse orquestramento. Ai, SPF, mais um, hein? Não, são muitas siglas, muitos nomes, assim, eu vou aprendendo a cada dia lá dentro, ó, e estamos a tempo lá. Eu tô há bastante tempo. Caio também, vocês ainda estão começando. Eu tô um aninho aí. Uma das coisas que, de verdade, me apaixona na Toledo... Eu sou apaixonado pelo que eu faço, tá, gente? O pessoal que me conhece sabe. É essa diversidade de aplicação. Sim. Essa diversidade de coisas que a gente encontra, coisas diferentes. Essa parte de SPF, pra mim, de pesagem de trem, ela é nova. Eu não sabia. E cada vez que eu entro... Não, mas você sabia que o trem entra lá, ele quebra, ele divide, aí ele sai numa ordem diferente. Eu falo, rapaz, faz todo sentido. Né? Então, é muita coisa diferente. É muita coisa diferente. E no meu caso, em especial, eu sou de software. Mas eu gosto de automação, eu gosto de eletrônica. Então, tem muito isso, né? É o software conversando com a balança, conversando com a automação e com a câmera e com o RFID. Isso na Toledo de verdade é apaixonante, é muito bacana. Mas aí eu acho que já entra num ponto até que a gente vai começar a falar aqui o que a gente consegue integrar, né? O que a gente consegue inserir dentro do nosso... dentro desse quesito de pesagem. Know-how. Do know-how, né? Porque é isso, vocês têm que se alimentar de diversas fontes para ver o que eu consigo encaixar. Por exemplo, um RFID. Um RFID com balança, isso faz sentido? Hoje faz muito, né? E aí eu até jogo para vocês, assim, onde vocês bebem as fontes? Cadê? Onde vocês buscam isso daí? Porque vocês têm que buscar não só no segmento de pesagem. Exato. Você tem que ir para um ladinho ali. Sim. Para onde? A gente, até entrando um pouco no que o Caio falou, assim, quando eu entrei na Toledo, eu falava assim, nossa, mas como que sobrevive? Porque só é balança. A balança, você fica 10, 15 anos com uma balança, por que sempre tem essa movimentação? E aí que você começa a perceber
a gama de locais, a gama de espaços que precisam de uma balança, que precisam da balança para simplesmente existir, assim, né? Daí até me lembrou do futuro lema do Toledo, né? Que ser essencial na cadeia produtiva do Brasil. Não sei se podia falar isso. Pode? Mas- Pode, fala até de novo, não ficou é, bonito. Não é lema, tô tentando lembrar a palavra. Propósito. Propósito. O Propósito. propósito da Toledo, que é ser essencial na cadeia produtiva do Brasil. E ela se torna realmente essencial, porque está presente nas rodovias, está presente nos trens, está presente nos comércios, está presente desde o início da mercadoria ali, quando ela foi retirada ali do plantio até chegar no consumidor final. Então, para todo esse processo, é necessário realmente entrar nessa parte de buscar fontes para sempre estar se aprimorando. E uma das fontes que a gente usa bastante são os eventos, então as feiras internas no país, as feiras também em outros países, que trazem essas tendências de mercado. Então a gente sempre procura ir em feiras que falam sobre tecnologia e não só feiras que falam sobre pesagem ou produtos. E nessas feiras a gente aprende bastante sobre quais são as tendências, o que dá para aproveitar, o que não dá. Tenta sempre agora também com o comitê de inovação que a gente tem na Toledo, buscar formas de sempre estar integrando novas informações, novas ideias, novos propósitos, e a gente procura também na fonte, então no cliente. Hoje um processo, às vezes a gente fala assim, não, porque o cliente é a nossa força e tudo mais, é a nossa opinião, mas é realmente, na Toledo a gente tem a garantia de que o cliente é o que nos dirige ali na Toledo. Principalmente ali em software, que é onde eu tô, que eu consigo falar, se existe alguma mudança no MGV que precisa ser feita, o cliente lhe ligou. Isso aqui eu gostaria que fosse assim. A gente avalia e coloca um documento que vai para engenharia. Então, é realmente um processo contínuo. É realmente pegar a informação de campo, pegar o que os clientes precisam, pegar o que tem de mercado, seja ele algo de pesagem ou não, para conseguir implementar dentro da Toledo. Eu acho que é bem nessa linha mesmo que a Isa tá falando, né? A gente procura estar em todo tipo de evento de tecnologia, né? Um grande exemplo desses eventos é o Build da Microsoft, onde ela apresenta todos os lançamentos, né, os grandes lançamentos, os lançamentos significativos de tendências e questões que ela vai entregar e vai começar a lançar no mercado, né? Nós somos parceiros Microsoft, tanto no Azure, a gente é case Microsoft em IoT, né? E a gente é convidado todo ano para participar desse Build, que é um evento grande, mas restrito, da Microsoft, né? O Gabriel tá indo sempre nesse evento aí. E lá a gente consegue ver quais são as tendências de mercado e como é que a gente vai... de tecnologia, né? E como é que a gente vai aplicar isso na balança. E a gente também vai em vários tipos de evento para ver o que o mercado está oferecendo. Recentemente a gente teve a ExpoSec, né? Que foi realizada, né? Eu tive o prazer de estar participando ali, de estar visitando o evento. E ali, qual que era o objetivo, né? A ExpoSec é uma feira de segurança, né? E uma coisa que é importante para os nossos clientes é segurança. Segurança do peso que a gente está entregando está correto. Tem questões de fraude, que nem a Isa estava falando. Será que alguém foi lá e pesou um item errado ali na balança e está tentando ali? Ou mesmo erro. Existem também erros não intencionais. Existem erros de boa vontade. Por exemplo, né? Imagina o seguinte, ali na balança de caminhão. Durante a pesagem, um segurança bem intencionado para dar um auxílio, um suporte ali para um caminhoneiro que está com alguma dúvida, sobe na balança durante o processo de pesagem. Às vezes, por ele não estar vendo o que está acontecendo, a balança de caminhão é algo que parece que ela não se mexe. O caminhão sobe nela e nada acontece. Então, de repente, ali uma pessoa ali sobe na balança, não sabe que está acontecendo um processo de pesagem e pesa ali um peso errado. Então, assim, como é que a gente pode fazer para ajudar que a gente possa dizer, olha, não pesa porque tem uma pessoa estranha ao processo em cima da balança? Será que a gente tem uma IA ali que consiga identificar, que falando, olha, não segura o processo de pesagem aí porque tem coisa errada? Então,
a gente vai atrás de todo tipo de tecnologia, de todo tipo de sensoriamento, das maiores tendências do mercado, né? Imagina o seguinte, hoje em dia a gente fala, o celular ele também faz ligação, né? O celular faz de tudo. Foi um agregado ali de várias tecnologias. Uma hora a gente vai dizer, a balança também pesa, né? Porque a gente vai começar... não, a gente já está fazendo esse movimento de entregar mais valor para o cliente. Como que os nossos equipamentos, as nossas soluções conseguem entregar mais, sempre mais para o cliente, mais e melhor, e mais confiável e mais seguro. Excelente isso. E você falou de viagem da ExpoSec, você também foi fora do país, você foi para uma feira específica de... Fui também. Rodovias? De rodovias, se eu não me engano era Intermodal, se eu não me engano. O nome da feira. Fui para uma feira em Amsterdã, né? É uma feira que reúne os grandes players ali justamente dessa área de transportes, né? E lá, uma das tecnologias novas que foi discutido ali, né? Que está bastante em evidência, é a pesagem HS-WIN, né? Então, é uma das coisas que a Toledo aí tá trazendo, né? Que a gente tá trazendo aí para o mercado, que é a pesagem em alta velocidade. Hoje, as balanças de movimento de rodovia, o caminhão ele pesa em velocidade, mas é uma velocidade mais baixa. De novo, é questão de legislação, né? E agora, existem novas tecnologias que permitem que o caminhão pese até em 90 km por hora. Até mais do que isso, né? Mas é o limite de velocidade dos caminhões pesados no Brasil. E ele não tem redução. Então, às vezes, a gente passa por uma rodovia e vê ali uma fila nas balanças, os caminhões reduzindo. Volta no ponto, questão de CO2, questão de perca de produtividade, o caminhão desacelera, perde tempo, forma fila, tem risco também de acidente se a rodovia está com um grande movimento. Então, a pesagem HS-WIN, né, que foi um dos grandes objetivos da visitação da feira lá em Amsterdã, ela vem para quebrar esse paradigma, né? Não ter mais que ter uma pista segregada para que o caminhão ele desvie e ele possa fazer a pesagem ali, a fiscalização em movimento e sem ter parada, sem ter prejuízo para a viagem ali do caminhoneiro e dos demais usuários da rodovia. HS-WIN. HS-WIN. High Speed Weighing Motion. Weighing Motion. Acho que um dos pontos também que faz a gente poder estar sempre nessa melhoria contínua é o nosso time de engenharia, né? Vou ter que puxar a sardinha agora. Porque é um dos pontos assim que a gente sempre reforça com os nossos clientes que a Toledo tem engenharia própria. Então, isso permite com que a gente veja as tecnologias, traga para dentro de casa e seja feito tudo que é feito, tudo que é desenvolvido, que está dentro de casa mesmo. Então, o nosso time de engenharia arrasa, assim, sempre vendo as coisas no mercado e trazendo. Assim. Até voltando, né? Quando o Aécio e o Gabriel vieram aqui, a gente está com uma engenharia tão robusta que a gente pode ser considerado uma fábrica de software. Sim. O tema é produto digital e sim, a gente já tem uma estrutura para ser considerado uma fábrica de software. A gente consegue atender na velocidade de uma fábrica de software e por esse tanto de produto que a gente conseguiu. Se não fosse uma fábrica de software, a gente não daria conta. Boa. E o Rafinha puxou perguntando sobre quais fontes vocês buscavam inspirações também, né? Como a Toledo busca inspiração também. A Isa reforçou o ponto da engenharia, mas também a gente gostaria de saber um pouquinho sobre o futuro, né? O que está vindo aí, o que a Toledo está planejando para os seus clientes, para as necessidades do mercado também, né? A gente vê muitas soluções da Toledo que tá no mercado com um nome novo, né? Mas isso já existe há bastante tempo e a Toledo já entregava essas soluções há algum tempo já, né? Só que entra no mercado com um novo nome, com um nome de produto novo.
Bom, é difícil falar das novidades sem dar qualquer spoiler do que tá por vir, né? Mas, assim, se for falar de uma que me impressionou nas últimas reuniões que a gente teve de alinhamento, assim, de projeto e tudo mais, é trazer aí a inteligência artificial para os nossos produtos, trazer eles para os nossos softwares e a inteligência artificial comunicativa ali. Então, o ChatGPT, talvez ali para os nossos produtos, voltado para dentro das nossas soluções, é uma dos nossos novos pilares ali para poder seguir com os nossos produtos. E a gente também tem uma movimentação grande de migração para produtos em nuvem, né? Então, as nossas soluções, elas têm uma capacidade de se expandir gigantescas e a gente tem a intenção, sim, de trazer todos os nossos recursos, tudo que a gente puder, para que traga para o nosso cliente final uma oportunidade de gerir o seu negócio, né? De ter as informações, ter os dados, ter tudo que ele precisa de forma mais inteligente e concisa, para que ele simplesmente possa olhar os dados e tomar uma ação. Então, essa é a nossa intenção, fazer todo esse processo, toda essa jornada mais fácil para o nosso cliente. E os nossos produtos estão tendendo a chegar nisso. Legal. Deixa eu só fazer uma correção antes. Eu falei intermodal, é intertraffic. Intertraffic. Tá. Não tô com cola aqui não, gente. Não. Puxar a memória. É a feira em Amsterdã foi intertraffic. Eu acho que os dois pontos que a Isa puxou realmente são os... para onde a gente está focado. A inteligência artificial e software como serviço, né? E a Toledo, ela tá cada vez mais olhando para produtos digitais, né? Nós temos uma intenção aí de expandir nossas opções de produtos digitais no mercado, assim como a gente está expandindo a oferta de hardware, né? Com produtos que a gente até então não vinha trabalhando, como fatiador, a embaladora a vácuo, eu não sei o nome da marca de fazer hambúrguer. Formate. Formate. Formadora de alimentos. Formadora de alimentos, isso. Então, nós estamos também trabalhando, né, olhando essa oferta de produtos digitais para a gente ser cada vez mais digital e para que a gente consiga entregar mais valor para o cliente com toda essa entrada que a gente tem nos mercados, né? Então, a Toledo, ela está em tantos mercados, a Toledo, ela está na maioria das... ou quase 100% das grandes indústrias, como o Freire sempre diz, em algum momento, o alimento do Brasil, seja ele na fase de pré-concepção ali, ou na fase de colocar no prato da pessoa ali no restaurante, passou por algum equipamento nosso, né? Então, como que essas informações, né? Como que todas essas informações que os nossos clientes têm, que podem ter ali uma troca, como é que as informações, aí Big Data e junto com a inteligência artificial que a Isa falou, então é dado, né? Falando de dado, então vem aí bastante coisa de dado também, né? Como é que esses dados que os nossos parceiros têm, eles podem se ajudar, nos ajudar, e como é que a gente pode entregar mais valor com toda essa cadeia de dado que a gente pode ajudar. Não, isso aí, porque quem que fala que os dados são o novo ouro hoje, o né? novo petróleo. Novo petróleo. Os dados são no petróleo. Porque assim, não basta você ter, você tem que ter certo, saber usar no momento, ter com acesso fácil. Valorizar. Porque às vezes tem um monte de número, eles não sabem como usar, um monte de nome, ele não sabe como agir. Sim. Você precisa, assim como o petróleo, você precisa refinar o dado. Perfeito. Né? Então, como a gente refinar o petróleo, também precisamos refinar os dados para entregar realmente aquilo que tem de valor no dado para os nossos clientes. Cara, que didático isso. Eu gosto disso. Aí ficou... Até chegar no álcool, na gasolina, você refina, não é? O dado também. A gente tem que pegar o dado bruto ali, refinar ele, preparar ele, filtrar ele e entregar ele de forma que ele agregue valor ao processo do cliente. Show de bola. Fantástico. E a gente tem até seguido, assim, uma tentativa de mostrar para os nossos clientes que não até as próprias balanças não são produtos, mas sim soluções. Então, a gente vem nessa solução da Toledo, porque é realmente isso que a gente quer oferecer. Seja com inteligência artificial, seja com os próprios produtos, equipamentos, é sempre solução.
Então, trazer, assim, a solução para o seu negócio. Perfeito. E solução é bom, porque às vezes não precisa ser algo tangível, né? Eu Sim. saio do algo físico do produto para um software. Por algo... Essa questão que a Isa falou de solução, é muito bacana a gente lembrar que o fato da Toledo ser uma empresa brasileira, 100% brasileira, a gente conhece os aspectos do nosso país de dimensões continentais, né? E a gente consegue saber, né, com o nosso time de marketing, com o nosso time de vendas, que estão no Brasil inteiro, eles acessam o Brasil inteiro, saber cada necessidade, cada particularidade que o nosso país tem, que é o que muito concorrente estrangeiro, muitas empresas que às vezes tentam entrar, porque o Brasil tem muitas peculiaridades. Tem muitas peculiaridades legislativas, mas tem muita peculiaridade na necessidade. As nossas necessidades são muito específicas, né? Então, por estarmos no Brasil todo, com essa ramificação toda que nós temos, a gente consegue atender da forma que a Isa estava falando, da melhor forma os nossos clientes. Dei até um respiro, porque ficou perfeito. Cortezinho, ó. Perfeito. Mas, ó, gente, você tem mais alguma pergunta, Digão? E eu tô totalmente Cara, esclarecido. eu gostei, eu aprendi muito, porque ó, eu tô na empresa, vou fazer 14 anos, é bastante. E muito das soluções eu conheço de nome e não conhecia. O SPAR mesmo, eu já mexi em alguns catálogos há muito tempo atrás, mas pra mim foi uma aula. O MGV eu já tentei, eu já mexi pra instalar. Bacana, tomei uma surra, mas consegui. Mas peguei o manualzinho ali, foi bacana. Não, muito legal, ó, falando de MGV, do Meet, ó, eu gosto de relembrar, do Guardian, SPAR, GIP, SPF. Pô, olha quanta letrinha. Agora, quando eu for comer uma sopa de letrinha, eu vou ficar montando. Mas muito legal mesmo, gente. Eu acho que é o futuro, as soluções, e tem mais por vir, né? Porque o digital, de você agregar valor, né? A gente pode agregar de N maneiras, né? Sim. Eu tenho o exemplo prático para mim mesmo, né? Quando a gente está dentro da fábrica, lá na matriz, né? A gente vê o Tollflux, aquelas balanças a granel, que são estruturas gigantes, né? São estruturas, são produtos que a Toledo do Brasil criou, né? Desenvolveu, também fabrica, justamente porque ela é um complemento ao fator pesagem. Então, o cliente ele não precisa apenas da célula de carga, não apenas da balança, mas ele precisa de um compartimento, né? E olhando isso pro físico, né? Ela faz soluções, ela cria produtos, né? Aparatos e ajuda o cliente para a demanda dele, para a necessidade dele. E digitalmente também ela vai criar toda uma casa com produtos, ferramentas, soluções para que ele seja atendido. Agora, vocês que estão aí nas cabeças do digital, a gente sempre termina o programa com uma dica de peso, olhando no olhinho ali de quem está assistindo a gente. Uma dica que seja profissional, ou seja, uma dica para se manter antenado, se manter atualizado, onde buscar aí inovações. Agora, a vez de vocês aí tocar o coração de quem está nos assistindo. Começa com a Isa, sempre impressionante. Eu tenho que olhar pra lá, né? Tá. Uma dica seria sempre se manter estudando, assim. Existe... Tudo o que tem de informação, a gente é uma geração que tem a oportunidade de ter informação na palma da mão ali. Então, sempre se manter atualizado estudando. Tem muitas pessoas que se dedicam a colocar conteúdos na internet ou nas próprias universidades e realmente querer trazer coisas de ponta, querer trazer informações que são relevantes. E é igual o pessoal estava falando aqui, uma informação que às vezes parece não ter nada a ver. Ela pode se encaixar ali no seu ambiente, se encaixar nos produtos que você oferece. Então, sempre buscar conhecimento. Então, se for dar uma dica de peso, sempre esteja procurando conhecimento. Busque conhecimento. A minha dica vai para os nossos clientes, né? Sempre que você estiver buscando alguma solução, compare. Pegue referências de continuidade, referências de suporte, referências do todo, né? Porque o nosso grande diferencial é que nós temos o melhor dos dois mundos. Nós temos o digital e nós temos o físico. Então, quando você for comprar, quando você for comparar, olhe todos os aspectos. Olhe todos os aspectos de suporte, olhe todos os aspectos de
de continuidade, né, de manutenção, que para ver se realmente aquilo que você está comprando vai te atender, vai continuar te atendendo e vai estar ali amanhã. Boa. Aí não é à toa, né? Porque você tem que comparar aí quem põe na balança. Escolhe Prix. Não é à toa, pô. Pô, legal, gente. Ó, gostei das dicas. Muito obrigado. Antes, posso tomar liberdade? No finalzinho do programa, e no ponto eletrônico aqui me perguntaram, cara, o Antônio Carlos, por que Caio? E eu quero, antes do finalzinho, eu quero que você explique. Então, o Caio vem de um apelido de infância, né? O que acontece? Quando eu era criança, diz que tinha isso me dizem, né? Tinha uma menininha que ia brincar lá comigo, de criancinha, sei lá, devia ter uns 2, 3 anos, eu não sei. E a menininha também estava começando ali a falar, e ela não conseguia falar o Carlos. Saía um Cacaios, um negócio assim. E o pessoal da minha família viu que eu ficava irritado, né? Criancinha, bravo, aí pegavam mais o meu pé e começaram a me chamar de Cacaio, foi saindo esse S, ficou um Cacaio, né? E esse Cacaio me incomodava, tal, porque ainda vinha aquela sensação, né, de o pessoal tá pegando no meu pé ali. E aí, com o tempo, eu percebi que, falou, bom, peraí, eu não gosto desse Cacaio, eu vou ter que me livrar disso de algum jeito. E eu comecei a assinar Caio, né, em alguns... E me apresentar como Caio. Amiguinho novo, eu sou o Caio. Eu não sabia que Caio era nome, era criança. Não sabia que Caio era nome. E aí eu falei, eu sou o Caio, e tal... Aí a pessoa, Caio, não sei o quê. E aonde dava, eu escrevia Caio. Eu pegava lá no caderno, no lugar lá que a professora não olhava, era Caio e tal, não sei o quê. E era o começo da internet. Bem os primórdios ali da internet. Tanto, e tinha um provedor, chamava Nutecnet na época, era o antecessor do Terra. Bem ali no comecinho, criei meu e-mail, caio, @terra lá, @nutecnet, tal. Depois virou Terra. E aí... Naquela época da internet, era muito comum essa história de nickname, né? Uhum. Então, os chats, o e-mail e tal, Caio e tal. Então, o pessoal me conhecia ali nos grupos de internet por Caio. E aí, o negócio pegou de uma maneira que, como eu falei no começo, esse engenheiro que estudava comigo lá, eu fui apresentado para ele de Caio. Caio, tal, esse é o Caio, não sei o quê. E ele me levou para Toledo, me apresentou para o Ricardo, seu Ricardo, pai do Paulo, como Caio. O pessoal de RH me conheceu como Caio, eu era terceiro, o pessoal não sabia. Eu era o Caio. Então eu fiquei na empresa conhecido como Caio. E tem uma história interessante, só para finalizar, de um cliente também, me apresento para todo mundo como Caio. Cliente participando de um projeto ali e precisava fazer uma reunião no cliente e ele queria uma reunião presencial e tal. E aí mandaram a lista dos participantes da reunião. Fulano, Beltrano, Antônio Carlos, tal. O cliente recebeu essa lista e falou, pessoal, eu não tô vendo o Caio aqui nessa lista. Seria importante que ele viesse também, eu gostaria que ele viesse e tal, não sei o que lá. Aí, na época, a pessoa respondeu, falou, não, fique tranquilo, o Caio também irá comparecer, nós vamos mandar ele também. Eu lembro que quando eu comecei a mexer com o MGV, o Caio ainda tava na parte do comércio. E aí eu ia assim, mandava, Caio, não sei o que. Daí teve uma vez que eu precisei mandar alguma coisa no Teams e eu, gente, não tô achando Caio. A primeira vez que eu precisei marcar alguma coisa no Teams com o Caio também, eu falei, mas que é o nome? Não tô achando. Não, eu tinha que esclarecer isso daí, não é possível. Valeu. Bom, agora eu vou mandar o link quando me perguntarem, eu vou mandar, ó, esse já mandou corte o aqui. corte. Dá o corte, faz o corte, Rafa. Excelente. Gente, muito obrigado, Isa. Muito obrigado, Caio. Obrigado, Valeu. Isa. Obrigado, Caio, pela presença. Diguinho, Muito obrigado. Obrigada pela Rafinha. oportunidade. E agora, Diguinho, pra quem assistiu esse episódio aí? Não, antes tem que fazer todo aquele rito, né? Das redes sociais. Sim. Sigam a Toledo do Brasil nas redes sociais. Acompanhem o nosso podcast. Esse episódio foi muito mais que especial. Como o Rafinha falou, eu tenho um carinho bastante grande pela Toledo também. O Diguinho tá envolvido aí em algumas situações que a gente não pode dar spoiler. Eu já falei demais. Os projetos digitais. Falei os demais projetos hoje. Mas digitais. justamente eu sou apaixonado porque a galera que tá aqui há mais tempo, a paixão pela empresa, pela companhia, se cria justamente porque você vai vendo que o negócio ele é muito mais além do que balança. É isso. E como falamos no começo, né? Se você achava que Toledo do Brasil era só balança, ó, tá errado, faz tempo que não é. Faz Beleza? tempo. Então,
Siga a gente nas redes. Muito obrigado. E até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Até mais, pessoal. Obrigada, Valeu, gente. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.